Fala, Nação Azul, tá no ar, mas não tá rolando na toca. E como é que vocês estão, seus líderes? A gente vai falar sobre o Cruzeiro que assume a liderança, a gente vai conversar um pouco sobre o que foi esse Cruzeiro e Fluminense na quinta-feira. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, Cauã Prats fazendo um jogo de gente grande, e a gente vai falar um pouco sobre o jogo de domingo entre Cruzeiro e Juventude. Então se inscreva no canal, deixa seu like e vamos embora para mais um vídeo. Para dar início ao nosso vídeo, a gente vai falar do jogo que levou o Cruzeiro à primeira colocação depois de tantos anos. São 11 anos aí se passaram, o Cruzeiro demorou aí para conseguir, né, ser líder novamente. Tá? E o contexto é bem parecido, né? 2014 um ano de Copa, esse ano teve a Copa do Mundo de Clubes, teve a parada, mas a última vez que o Cruzeiro foi líder foi quando o Cruzeiro foi campeão lá em 2014. Então se passaram muitos anos, né? A gente teve essa queda do Cruzeiro, o Cruzeiro foi roubado, o Cruzeiro foi praticamente... O que fizeram com o Cruzeiro, cara, foi coisa de maluco, cara. É coisa pra gente... Quem é cruzeirense, né? Fala, o cruzeirense tá celebrando que tá sendo líder. Que o Flamengo tem um jogo a menos. Cara, foda-se. Essa é a verdade. Sabe por quê? Quem passou pelo que o cruzeirense passou por esses anos, tá? Isso foi até muito discutido, foi muito falado aí durante a semana nos programas. A gente teve alguns comentaristas comentando, né, sobre esse Cruzeiro do Pedrinho. E, cara, foda-se o que você pensa sobre o Cruzeiro, o que as outras pessoas pensam sobre o sentimento do Cruzeiro, porque eles não estavam aqui em 2019, eles não estavam aqui em 2020, eles não estavam em 21, nem em 22. Eles começaram a acompanhar o Cruzeiro de novo lá em 23, tá? E para dar muita pedrada, viu? O Cruzeiro de 2020, um Cruzeiro totalmente debilitado, um Cruzeiro ruim das pernas, muito jogador que estava de 2019, estava no Cruzeiro, mas não podia jogar, aquela bagunça toda. Então... o Cruzeirense viu muita coisa. Teve aquele 2021, cara, triste, um 2021 triste, que o Cruzeiro praticamente teve, em alguns momentos do campeonato, o Cruzeiro teve possibilidade de ir para a Série C. E vou falar com vocês, cara, não falo que o Cruzeiro acabaria, mas eu acho que se o Cruzeiro cai para a Série C, por exemplo, naquele momento ali, ficaria muito mais difícil, tá, de conseguir reverter mais a situação, do Cruzeiro conseguir fazer essa retomada, tá, porque o campeonato da Série C ele já muda um pouco a história, e eu acho que ele é um campeonato muito injusto, às vezes. É um campeonato muito pesado. Mas enfim, o Cruzeiro não foi. O Cruzeirense viu todos zombarem daqui. O Cruzeirense teve seu clube na Série B. No ano da pandemia, o Cruzeirense não podia ir assistir o jogo. A gente viu muitos ex-diretores conversando abobrinha. A gente viu o Cruzeiro praticamente acabar. As outras pessoas zoavam tudo. Tá? A situação do Cruzeiro é preocupante e as outras pessoas zoavam tudo. Lógico que o futebol tem a brincadeira e tudo, mas o que aconteceu no Cruzeiro, cara, não é de brincadeira. Sabe? O Cruzeiro não foi só uma má gestão. O Cruzeiro foi má gestão e roubo. Tá? Foi roubo. O que aconteceu no Cruzeiro foi roubo. Mas enfim, a gente tem esse Cruzeiro agora jogando bem. O Pedrinho fazendo um trabalho. A gente tem também citar o Alexandre Matos, também fez aí, apesar de ter os questionamentos, ter tudo, ele, cara, a vinda do Leonardo Jardim pro Cruzeiro teve parte do Alexandre Matos, então acaba que teve boa parte também, teve a participação do Alexandre Matos nessa reconstrução do Cruzeiro. E agora a gente tem um Cruzeiro, cara, com uma cara muito bacana. A gente tem um Cruzeiro organizado, a gente tem um Cruzeiro unido, e a gente tem um Cruzeiro que está dentro de campo e sabe o que vai fazer com a bola. A gente tem um Cruzeiro que consegue ser organizado dentro de campo para atacar e para defender. Não é um Cruzeiro perdido, é um Cruzeiro muito aguerrido, não é só um Cruzeiro que só toma pancada e fica quieto, é um Cruzeiro que toma pancada e revida. É um Cruzeiro que não tem medo dos outros grandes. É um Cruzeiro que está disposto a voltar a ser o que o Cruzeiro representa. O Cruzeiro representa o Cruzeiro é a exceção, tá? Essa um dos motivos assim, que eu sinto que o Cruzeiro me faz torcer pro Cruzeiro é isso. O Cruzeiro é a exceção. O Cruzeiro, ele é um time que incomoda muito, porque ele não tem tudo que vários outros times têm, mas ele aparece sempre para estar incomodando. As Copas do Brasil, a gente pode ver que é um exemplo disso. Quantos times fora do eixo tem 3
brasileiros de pontos corridos. Pensem nisso, tá? O Cruzeiro incomoda muito os outros times. As Copas do Brasil do Cruzeiro foram ganhadas em cima de quem? Tá? Pensem. Então o Cruzeiro é um time que incomoda muito, tá? E isso é uma das coisas que eu acho que me faz gostar tanto do time que eu torço, que é um time que não tem tudo que os outros têm, mas é um time que representa muito sua torcida, é um time que representa muito fora. Representa o Cruzeiro é o que representa os outros. Tem lá o time do Rio e tem o time de São Paulo e tem o resto do Brasil. Para representar o resto do Brasil, a gente tem o Cruzeiro, tá? Todo gremista acha ruim, os colorados acham ruim, os atleticanos pira, mas o terror do eixo é o Cruzeiro. Mas enfim, né, falando aí desse Cruzeiro que virou líder, né, do campeonato, o Cruzeiro mais uma vez fez uma grande partida, o Cruzeiro mais uma vez se impôs muito no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, infelizmente, a gente ficou um pouco aquém, a gente tomou um pouco de pressão, que eu acho que a gente não poderia, não é que não poderia, mas não tem necessidade de sofrer, porém tem um ponto muito relevante nisso, que eu acho que o Leonardo Jardim ele não tem tanta confiança nos jogadores que estão no banco, às vezes, para poder ajudar. Ele demora muito para mexer, muito por conta de, eu acho, de não ter confiança, de às vezes fazer substituição e o time cair muito nível e não conseguir segurar o resultado. Então pode ser que agora na janela, tá? Provavelmente o Cruzeiro vai fazer a contratação e eu acho que tendo aí algumas peças, tendo também a volta do Matheus Henrique, a gente vai ter algumas outras reposições para conseguir ajudar o Cruzeiro. A gente teve o destaque que foi o Cauã Prates, que jogou muito, um moleque de 16 anos, marcou um dos melhores jogadores do Mundial de Clube, tá? E o Arias não jogou só contra time pequeno, o Arias jogou vários jogos e jogou muito bem. A gente teve aí o Cauã Prates fazendo a partida esplêndida, cara. Para um jovem de 16 anos, a partida do Cauã Prates foi esplêndida. A gente viu ali no início, pelo menos eu achei que ele estava um pouco nervoso, mas eu acho que eu não sei se foi o Vitor Sérgio Rodrigues, se foi o Jorge Igor. Eu acho que foi o Jorge Igor que falou isso, tenho quase certeza. Ele fala que um time bem encaixado, né? É uma fala que ele utilizou para falar até sobre o Cruzeiro, que um time bem encaixado, ele pode fazer um jogador nota 4 virar um nota 7, mas um time ruim, ele pode fazer um nota 7 virar um nota 4, tá? E eu não tô falando que o Cauã Prates é ruim, mas o Cruzeiro estar bem, o time do Cruzeiro está entendendo o que o treinador quer, está conseguindo jogar, faz com que um jogador jovem consiga também, às vezes, se sentir tranquilo. Pô, velho, você tá ali com a bola pipocando no seu pé, você sabe que o Vidalba tá tranquilo, é um jogador que é mais cascudo, o cara tá te passando tranquilidade, você passa a bola pra ele, cara. Você tá ali na frente, ali a bola, o jogo tá apertado, a bola tá pipocando no seu pé, você passa pro Matheus Pereira. E os jogadores do Cruzeiro acabam que também passaram. Eu senti que os jogadores do Cruzeiro passaram muita tranquilidade pro Cauã Prates. O grupo passou uma tranquilidade para ele jogar o que ele jogou, porque o que ele jogou foi brincadeira. O que eu falei do Kaique, né, que já acaba com o Kaique em relação ao Cauã Prates, é um jogador mais pronto, né, mais maduro, mas é um jogador muito jovem ainda, muito jovem ainda. O Kaique fez boas partidas lá, e principalmente contra o Palmeiras, que ele bloqueou o Estevão, ele colocou o Estevão no bolso. O Cauã Prates fez praticamente a mesma coisa com Arias e Soteldo. São jogadores muito difíceis de marcar, vários laterais e vários zagueiros passam muito aperto com esses caras, e o Cauã Prates não deixou, tá, o Arias jogar, tá? Você pode ver que é lógico que o Willian estava jogando um lado que não era dele, estava ali para realmente ajudar, então eu relevo que o Willian não entrou tão bem no jogo, tá? Ele estava jogando fora de posição, é mais difícil, mas você pode ver que quando o Cauã Prates saiu, houve ali mais jogadas pelo aquele lado esquerdo. Então, a gente tem mais um jogador para a gente conseguir utilizar aí nos jogos. Então, é isso. Eu acho que o Cruzeiro precisa, o Cruzeiro não poderia ter sofrido tanto, tá? Mas aí a gente vai falar um pouco aqui sobre dados. Olha, foram 28 finalizações do Fluminense. 28. Quantas foram no gol? 6. Tá? O Fluminense aí precisava de praticamente quase 5 finalizações para uma ser no gol. Quase. Já o Cruzeiro teve 8 finalizações no total. Quantos o Cruzeiro finalizou? Que foi no gol. O Cruzeiro teve aí 5 finalizações no gol. Então, a gente vê, né, que o time do Cruzeiro é um time muito, muito letal. Se você deixar o Cruzeiro chegar no gol, cara,
o Cruzeiro vai levar muito perigo. Então, o que a gente pode falar desse jogo, que é um Cruzeiro que continua sabendo o que quer, é um Cruzeiro muito aguerrido dentro de campo, e é um Cruzeiro que tem algumas peças, né, que vão se destacando aí aos poucos, né, a gente vai vendo. Hoje a gente não consegue falar assim, tal jogador do Cruzeiro tá jogando bem. A gente tem, lógico, o destaque, que é o Matheus Pereira, que vem dando assistência aí praticamente todo jogo, e o Caio Jorge, que tá fazendo gol quase todo jogo. Mas você tem o Cássio, que quando precisa tá jogando bem, você tem o Fabrício Bruno, que tá muito bem. Cara, você tem o Vidalba, que foi muito questionado, que qualquer bola que vai na área, o Vidalba corta, cara. Você tá doido? Daqui a pouco eu vou trazer ele aqui em casa aqui pra picar legume, que tá cortando tudo, velho. Tudo que vem o Vidalba corta. Você tem o Fagner, que vem jogando bem, quando precisa o William tá lá jogando bem. Você tem os dois meio-campos, os dois volantes, Lucas Silva e o Romero, muito bem no jogo, que eu acho que são aí o pilar do Cruzeiro. Você tem o Christian, que é o verdadeiro carregador de piano. Cara, o que o Christian corre nos jogos é coisa de louco, velho. Depois eu vou tentar pegar alguns dados sobre o Christian, porque não tem base. O que ele corre é brincadeira. A gente tem lá na frente o Wanderson, que acaba que é o nosso escape, né, em questão de ali no contra-ataque, é o nosso jogador mais veloz dentro de campo. Tem o Matheus Pereira, que não tem o que falar, que é o Matheus Pereira, simplesmente Pereira. E tem o Caio Jorge, que eu não sei o que aconteceu com esse camarada, velho. Eu não sei se o Caio embalou ele, não sei te falar o que aconteceu não, mas todo jogo esse camarada faz gol. E todo jogo ele leva perigo em outros lances além do gol. Ele chuta da onde que der, cara. E a bola vai pro gol e leva perigo, cara. Não tem explicação, tá? Mas aí vamos falar aqui um pouco desses dois gols, né? Que foi o primeiro gol, que vem de uma bola parada, que o Cruzeiro tinha muita dificuldade, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e hoje o Cruzeiro não tem tanto problema defensivo com isso, e tá conseguindo produzir com as bolas paradas que tem. A gente teve gol no jogo passado, a gente teve gol nesse jogo também, né? Com o Matheus Pereira batendo no escanteio, o outro foi o Matheus Pereira batendo na falta. Então eu vou até deixar passando aqui, que olha pra você ver, cara, esse cruzamento do Matheus Pereira e o Fabrício Bruno ali cabeceando essa bola de uma maneira praticamente impossível ali do Fábio pegar, que o Fábio só ficou olhando, que vinha de uma defesa muito boa daquela pancada do Matheus Pereira. E o segundo gol, cara, eu acho que foi o mais bonito, que é essa roubada de bola do Fagner, que jogou muita bola, tá? Fez essa roubada de bola, deu passe aí pro Matheus Pereira, que falou com o Caio Jorge: meu filho, faça o Caio imediatamente. E o Caio Jorge fazendo aí o seu 12º gol no campeonato e disparando aí na frente da Arrascaeta, que é o segundo, o que está em segundo, né? Então é isso, cara. É um Cruzeiro muito forte, é um Cruzeiro muito aguerrido e é um Cruzeiro que vem construindo para poder se colocar aí entre os postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Tem muitos jogos, mas tem muita coisa para acontecer ainda, mas a gente tem um Cruzeiro muito forte e hoje é um dos times mais encaixados. Não falo que o Cruzeiro é o melhor time, tá? Porque os outros times, Flamengo, principalmente Flamengo e Palmeiras, tem um elenco melhor que o Cruzeiro. Mas hoje o Cruzeiro é um time muito mais encaixado do que os outros times do Campeonato Brasileiro, viu? E amanhã é dia de Cruzeiro jogando às 4 horas no domingo, graças ao bom pai. O Cruzeiro vai aí ter um jogo às 4 horas no domingo, um jogo no horário decente, porque sem colocar o Cruzeiro só em jogo no horário, cara, esses horários que estão colocando esses jogos do Cruzeiro tá muito ruim, né? Mas amanhã a gente tem jogo às 4 horas e o Mineirão vai estar lotado, já são mais de 45 mil torcedores confirmados, então a Nação Azul vai estar presente para fazer aquela festa bacana que só a nossa torcida sabe fazer, né? E a gente vai pegar um Juventude que não vem, né, muito bem no campeonato. O Juventude está em 18º e só ganhou 2 partidas, tá? O Juventude jogou 12 jogos, tá? Ele tem 2 jogos a menos, né, que a maioria dos clubes, mas ele ganhou só 2 partidas, tá? E perdeu 7 e empatou 4, mas ganhou só 2 partidas nesse campeonato. Então um time que não vem bem, tá? E vai pegar esse Cruzeiro que vem embalado. Amanhã é um jogo de atenção, é um jogo que o Cruzeiro tem que continuar jogando da mesma forma, principalmente no primeiro tempo, impor o jogo, buscar, principalmente no primeiro tempo, buscar fazer esse gol logo, para a gente conseguir controlar esse jogo e não ter perigo, né? E a gente conseguir fazer um placar um pouco mais elástico. Eu acredito que amanhã é um jogo do Cruzeiro. Se o Cruzeiro conseguir jogar bem, conseguir se impor da forma que vem se impondo, é o jogo aí pro Cruzeiro fazer aí. Já vou falar meu placar. Eu quero que você comente o seu aqui. Eu acredito que o Cruzeiro vai fazer aí de 3
0 para cima. Mas amanhã tem gol do Caio Jorge e amanhã vai ter um gol do camarada que tá jogando e tá dando assistência, tá participando de todos os gols também, né, cara? Que é o Matheus Pereira. Eu quero, não sei o que, quero gol do Matheus Pereira, cara. Eu sou, como diz a galera, sou pererete. Então, eu quero aí que o Matheus Pereira faz um golzinho. E amanhã, já que a galera da parte defensiva já vem 2 jogos marcando gol, a gente teve gol do Vidalba, a gente teve gol do Fabrício Bruno, amanhã também o Kaique vai fazer o gol pro Cruzeiro aí, para celebrar essa grande temporada que ele vem fazendo, tá? Então, mas é um jogo pro Cruzeiro ter bastante atenção, se impor conforme vem, não achar que o Juventude é um time fraco, achar que o Juventude é um time bobo, porque hoje em dia não tem time bobo no futebol. Se deixar os caras jogar, eles vão criar chance e a gente vai poder passar aí alguns perrengues que a gente não precisa passar num jogo como esse. É um jogo para o Cruzeiro continuar se impondo, tá? E administrar o jogo da melhor forma. O Cruzeiro e Juventude tem aí 27 jogos na história, tá? O Cruzeiro ganhou 14 vezes, são 6 empates, e o Juventude ganhou do Cruzeiro apenas 7 vezes, né? A gente tem aí 2 vezes mais vitórias do que ele, mas, como eu disse, é um jogo pra gente tomar cuidado, é um jogo pra gente ficar esperto e também, sabe, abrir logo esse placar pra gente conseguir administrar da forma que a gente achar melhor, né? Conseguir controlar o jogo, não passar por apuros, né? Não passar por pressão. E é um jogo que vai ser em casa, a torcida vai estar presente, então para ser aquele jogo bacana, criar aquela harmonia de time e torcida. E amanhã a gente tem aí, provavelmente, 2 mudanças na escalação do Cruzeiro. O Cássio não joga amanhã e o Cauã Prates, né, fez um grande jogo contra o Fluminense, mas amanhã provavelmente não vai jogar, tá? Amanhã quem vai jogar, provavelmente não, descarta esse provavelmente, desculpa. Amanhã ele não vai jogar, quem vai jogar vai ser o Kaique, que vem fazendo a temporada, cara, acima da média, tá? Foi um grande jogo do Cauã Prates, mas ele sai do time empreitado aí do nosso lateral esquerdo titular. O Cássio não joga porque está suspenso, tá? O Léo Aragão já vem trabalhando aí para ser esse goleiro para o jogo de amanhã. Espero que o Léo Aragão aproveite essa oportunidade, né? Passe essa confiança pra gente e pro treinador de que quando precisar, ele vai estar lá. É uma partida para ele mostrar também que ele tá ali, cara. Apesar de eu achar que o Cruzeiro não vai passar por grandes apuros, não vai precisar de fazer grandes defesas do Léo Aragão, mas quando precisar dele, ele tem que mostrar que ele está pronto. Principalmente num jogo desse, né, que é um jogo, muito provavelmente vai ser um jogo que o Cruzeiro vai atacar mais, por ser um jogo em casa, e o Cruzeiro está mais bem estruturado que o Juventude, o Cruzeiro vai atacar mais, mas pode acontecer um contra-ataque, pode acontecer ali uma bola um chute de fora da área. Então o goleiro nesses jogos acaba que ele tem que ter mais atenção do que nos outros jogos, então ele tem que estar sempre atento, né? Tá sempre ligado, não deixar se desligar do jogo. Então espero que o Léo Aragão faça uma boa partida e amanhã a gente consiga aí ganhar essa partida. Eu já vou deixar aqui meu placar, vai ser 3-0 pro Cruzeiro, um gol do Caio Jorge, que Caio Jorge faz gol todo jogo agora, um gol do Pereirinha, tô querendo ver gol do nosso homem gelado, e também tô querendo para poder aí coroar essa grande temporada do Kaique que vem fazendo aí, um golzinho do Kaique, né? O Fabrício Bruno já marcou, o Vidalba já marcou, e o William, né, já teve aí sua fase de artilheiro contra o Fluminense ano passado, se não estou enganado, ele fez 2 gols, então eu estava lá presente no Mineirão. Então vamos deixar o Kaique fazer o golzinho dele, né? E só para finalizar o vídeo, eu não tenho certeza, eu não falei a escalação, mas eu já vou falar a escalação para vocês. Amanhã o Cruzeiro vai provavelmente, tá? Com Léo Aragão no gol, o William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, o nosso motorzinho, Matheus Pereira, o MPzudo, Wanderson e o matador, o sangrador, tudo o Caio Jorge, como diria nosso amigo Caramujo. E galera, amanhã é dia de casa lotada, é dia de Cruzeiro e dia pra gente conseguir se consolidar, né, nessa primeira colocação. Mas é isso aí, Nação Azul, vamos chegando ao final de mais um Tá Rolando na Toca. Comente aqui sua opinião, sua expectativa sobre o Cruzeiro. Se você acha que o Cruzeiro vai disputar até o final do campeonato esse título, eu acho que vai, e eu tô com o sentimento que o Cruzeiro vai levar esse título. Mas vamos jogo a jogo. Se inscreva aqui no canal, curte o vídeo, segue a gente no Instagram, no TikTok e até semana que vem.